Bom dia, turma. Eu sou Franciele Alves, aluna do segundo ano B, e darei início à apresentação dos tópicos dos quais eu e minha dupla Camila e Ora ficamos responsáveis. Os valores da concentração molar de H+ e de OH- variam normalmente no extensa faixa de números com expoentes negativos. Mas, em 1909, o químico dinamarquês Søren Sørensen propôs a transformação desses valores em uma escala bem mais fácil de ser trabalhada por meio de logaritmos, a escala de pH. A sigla pH se refere ao potencial hidrogeniônico e indica o teor de íons de hidrônio livres por unidade de volume da solução. Quanto mais hidrônios houver no meio, mais ácida será a solução. O pH de uma solução é definido por pH é igual menos log da concentração molar de H+, ou seja, concentração molar de H+ é igual a 10 elevado a menos pH em mol vezes litro a menos 1. Já o pOH, podemos dizer que quanto mais íons de OH- tiver no meio, mais básica ou alcalina será a solução. O pOH, ou o potencial hidroxiliônico, pode ser definido por pOH é igual menos log da concentração molar de OH-, ou seja, a concentração molar de OH- é igual a 10 elevado a menos pOH em mol vezes litro a menos 1. Quando nos referimos ao valor de pH, estamos falando do caráter ácido, básico ou neutro das soluções. Quando eu trabalho pH, existe uma escala de pH, que mostraremos na imagem a seguir. Como vocês estão vendo na imagem, o pH tem uma faixa que vai de 0 até 14. E essa faixa está relacionada com kW da água a 25 graus Celsius, que seria 10 elevado a menos 14. E nessa temperatura, a concentração de H+ e OH- produzidos pela água são iguais, onde o H+ é 10 elevado a menos 7 e o OH- também é 10 elevado a menos 7. Por isso que é considerada a água destilada a 25 graus Celsius como neutra, pois o seu pH é igual a 7. Na escala de pH existem três meios: o meio ácido, básico e o neutro, sendo o meio ácido o pH abaixo de 7, pois como foi dito antes, o pH igual a 7 é o meio neutro, a nossa água destilada. O pH acima de 7 é o nosso meio básico, ou seja, vamos recapitular aqui: pH igual a 7, meio neutro; pH acima de 7, meio básico; e pH abaixo de 7, meio ácido. A escala de pH é a mais utilizada para comparar a acidez ou a alcalinidade dos sistemas. Para o seu maior entendimento, colocaremos na tela a escala de pH. Nessa escala, temos os valores de 0 a 14. Tomaremos por base o número 7. Bom, o número 7 são os sistemas em que o H+ e o OH- são iguais, ou seja, são sistemas neutros. Os números que antecedem o 7, ou seja, os menores que 7, são aqueles em que os sistemas possuem o H+ maior que o OH-, ou seja, são aqueles que os sistemas são ácidos. E quanto mais distante do 7 estiver o sistema, mais ácido ele será. Já os valores que precedem o 7, ou seja, os maiores que 7, são aqueles em que o sistema possui o OH- maior que o H+, ou seja, são aqueles sistemas em que são básicos ou alcalinos, e quanto mais distante estiver do 7, mais básico e alcalino eles serão. Agora, por meio da seguinte definição, comprovaremos que pH mais pOH é igual a 14. Bom, menos log de H+ vezes OH- é igual a menos log de 10 a menos 14. Menos log de H+
mais menos log de OH menos é igual a menos log de 10 a menos 14. Como menos log de H mais é a representação de pH e menos log de OH menos é a representação de pOH e menos log de 10 a menos 14 é igual a 14, então pH mais pOH é igual a 14. O que são os indicadores ácido-base? São substâncias que mudam de cor de acordo com o pH do meio. Por isso, são utilizados para identificar se uma substância é ácida, básica ou neutra. Os indicadores não têm um pH preciso, então são aproximados. Então, vamos entender um pouquinho como eles funcionam. Bom, temos o nosso indicador que está ligado ao H+, que é um meio ácido, só que esse meio ácido em um meio aquoso, ele pode se deslocar ao equilíbrio, pois quando temos no meio o íon hidrônio e o íon, que será do indicador, eles terão diferentes colorações. Primeiro, teremos a primeira cor, que é quando a cor está junto ao H+. E quando o H+ estiver deslocado, terá a segunda cor. Essa troca de cor é devido ao deslocamento do aumento da concentração do H+, ou do aumento da concentração de OH-. Na primeira cor, o pH é menor, pois o indicador não foi ionizado completamente. Mas quando temos uma concentração maior de OH-, o pH é maior, pois ele foi ionizado mais vezes. Então, vai indicar uma segunda cor, e essa cor indicará se a solução é ácida ou básica. Logo à frente, veremos alguns exemplos de indicadores. Em laboratórios é muito comum utilizar o medidor de pH, também conhecido como pH-ômetro, pois o pH-ômetro é um equipamento que, ao posicionarmos eletrodos na solução, ele nos dá um valor preciso do pH. Também é muito comum o uso de indicador universal, que é uma mistura de indicadores em tiras de papel que, ao mergulhadas numa solução e ao retirá-las, são comparadas a uma escala padrão, com os respectivos valores de pH. A seguir, realizaremos algumas questões. Então, peço que vocês peguem o livro de Química e abram na página indicada a seguir, para que possam nos acompanhar. Atividade da página 142, questão 12. Determine o pH das soluções abaixo a 25 graus Celsius. NaOH 1,0 vezes 10 a menos 3 mol vezes litro menos 1. Primeiramente, realizaremos a reação de ionização do hidróxido de sódio. Observem que na dissociação temos 1 mol de cada íon. Assim, as concentrações são iguais, ou seja, a concentração Na+ é igual OH-, que é igual 10 elevado a menos 3 mol por litro. Com esses dados, realizaremos o cálculo de pOH. Como foi obtido anteriormente, OH- é igual 10 elevado a menos 3 mol por litro. Se pOH é igual menos log de OH-, logo pOH é igual menos log de 10 a menos 3. Então, pOH é igual menos 3, pOH é igual a 3. Por definição, pH mais pOH é igual a 14. Sendo assim, pH é igual a 14 menos pOH. pH é igual
14 menos 3. pH é igual a 11. Como o pH é igual a 11, trata-se de uma solução alcalina. Letra C. HCl 1,0 vezes 10 a menos 4 mol vezes litro a menos 1. Ao realizarmos a reação de ionização do ácido clorídrico, obtemos. E assim como na questão anterior, as concentrações são iguais. Ou seja, H+ é igual a Cl-, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro. Como obtemos anteriormente, H+ é igual a 10 a menos 4. Se pH é igual a menos log H+, logo pH é igual a menos log 10 a menos 4. Então, pH é igual a menos 4. pH é igual a 4. Como o pH é igual a 4, trata-se de uma solução ácida. Questão 14. Uma amostra de sangue analisada apresenta uma concentração de íons H3O+, igual a 5,0 vezes 10 a menos 8 mols vezes litro a menos 1. Determine o pH dessa amostra, sabendo que log de 5 é igual a 0,7. Como dados dessa questão, temos concentração, que é H3O+, é igual a 5,0 vezes 10 a menos 8 mol litros a menos 1. E log de 5 é igual a 0,7. Se pH é igual a menos log H3O+, então pH é igual a menos log 5,0 vezes 10 a menos 8. Ao aplicar a propriedade de logaritmo, temos pH é igual a menos log de 5 mais log de 10 a menos 8. Como já tínhamos que log de 5 é igual a 0,7, então pH é igual a menos 0,7 mais menos 8. Então, pH é igual a menos 0,7 menos 8. pH é igual a menos 7,3. pH é igual a 7,3. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Tchau!